noite, boa tarde, bom dia, né, para você que vai assistir depois. Primeiramente, nós queremos agradecer a presença de vocês, a visualização de vocês. Queremos agradecer muito porque obrigado por esperar. Nós estamos aqui, nós estamos até eufóricos porque um monte de coisa deu errado, internet, depois a configuração, mas graças a Deus nós estamos aqui, começando o primeiro podcast com propósito. E eu estou aqui com convidados especiais. Eu queria que eles se apresentassem. Pastor Ivone e Pastor Tibério. Olá, boa noite. Então, estamos aqui, né, honrados com esse convite e creio que será aí um momento bem edificante para as nossas vidas. Já estamos aqui com o coração, né, preparado para esse momento. Muita alegria. Amém. Meu nome é Tibério, pastor Tibério. Estamos aqui, né, compartilhando um pouco da nossa vida, nosso ministério. Esse é o intuito, né, que vocês ouvintes aí fica até o final nos escutando e vendo, né? Um abraço a todos que estão nos vendo. Isso mesmo, Pastor Tibério. Qual é a ideia do projeto desse podcast? Ela realmente é trazer pessoas aqui que têm um propósito muito bem definido, sabe? Aquela pessoa que acorda segunda-feira e diz assim, eu sei o que eu estou fazendo e eu sei porque eu estou acordando todos os dias, é por isso que eu estou aqui. Então, eu conheço a vida de vocês e eu sei que vocês têm um propósito muito bem definido e nós queremos falar um pouco sobre isso com vocês, né? Essa é a ideia do Podcop, realmente trazer isso para nós. Beleza? Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês, eu queria entender como é que foi a conversão de vocês, né? Como é que foi aquele momento com Cristo, né? Eu acho que vocês não nasceram em lar cristão, né? Evangélico, né? Então, é que para mim é diferente. Eu tenho que trazer na minha memória aquele momento que eu tive especial com o Senhor, que a gente, mesmo nascendo em lar cristão, tem aquele momento. Mas eu queria saber de vocês, onde foi realmente que teve aquele encontro, aquela conversão, dizer assim, não, eu realmente resolvi seguir a Cristo daqui para frente. Eu costumo dizer que para mim foi algo eu jamais vou esquecer o que aconteceu comigo. Então, eu sempre falo que nós estarmos com Jesus, estarmos com Cristo, ele vai além de uma religião e de uma denominação. Eu lembro muito bem do que eu senti da presença do Espírito Santo. Eu estava em um ambiente onde que tinha muitas pessoas nesse lugar. E eu senti muito forte a presença do Espírito Santo no momento de clamor, que eu clamei a Deus. Uhum. E eu sabia que eu precisava de algo a mais. Eu estava em um momento que eu precisava romper algumas coisas na minha vida. Então, eu vim de uma família católica, católica com frequente, né? Uhum. Então, eu vim do catolicismo. Sim. E hoje, quando eu falo de Jesus, eu falo que Jesus ele não é uma religião, Jesus não são tijolos, Jesus não são paredes, nós carregamos Jesus aonde nós formos, né? E nesse dia eu estava dentro de um contexto, né, de uma igreja católica e eu me senti tocada pelo Espírito Santo nesse dia. Então, dali eu comecei a buscar algo a mais. Ali eu comecei a ter contato com pessoas que eu aprendi a exercer a minha fé, eu aprendi o poder da oração, né? A buscar os propósitos de Deus através da oração. Certo. Então, eu acabei encontrando essa vivência em Cristo, vivendo Certo. com Jesus, a partir do momento que eu me senti tocada pelo Espírito Santo. Então, a minha conversão para estar nesse contexto inserido hoje, que a gente diz, né? Nós somos um povo cristão, todos somos, né? Todos somos cristãos. Mas, a partir do momento que nós entendemos o nosso chamado, e é muito forte isso na minha vida, Sim. eu entendi um chamado da parte de Deus com a minha vida, desde ali, então, eu entendi Certo. o que é viver com Cristo. Então,
eu não tive, né, essa oportunidade de nascer em berço cristão, né? Mas o meu pai, ele sempre nos ensinou muito a buscar. Certo. E essa busca fez com que eu buscasse algo a mais, até eu descobrir o meu lugar, né? O lugar Sim. onde Deus tinha preparado para mim estar. Existia um temor dentro de você, porém teve aquele momento do encontro, né? Teve. Aquela realmente, agora o Espírito Santo faz parte da minha vida e conduz a minha vida, né? É lindo quando a gente tem esse encontro com Jesus e a gente entende que Jesus ele nos ensina a caminhar todos os dias com Ele, independente das lutas, independente das nossas frustrações, independente do que se levanta contra as nossas vidas, nós passamos a entender o que é andar com Ele. Então, certo. assim, a minha conversão, ela aconteceu já ali pelos 23 anos, 24 anos. Então, ali que eu fui ter esse encontro com Jesus. Então, a partir dali, eu comecei a buscar, né? E hoje estamos aí. É isso aí. Antes que a gente começou meio eufórico, eu quero conversar com vocês no seguinte. Quem comentar, deixar comentários aqui. Vocês vão abrir para perguntas. Então vocês vão poder fazer perguntas para eles aqui. E obviamente, se eles souberem responder, eles vão responder, né? Mas eu quero deixar claro para vocês poderem fazer pergunta, mas vai ter que ter o comentário de vocês e a curtida de vocês no vídeo. Daí vocês vão concorrer a este livro. No final a gente vai fazer um sorteio. Até nisso, Douglas, tem que ver um sorteio, alguma coisa aí na internet aí, para ver se tem um aplicativo, alguma coisa, para sortear o livro. Senão depois a gente faz um papelzinho ali, a gente sorteia aqui mesmo, dá tudo certo. Mas a gente vai sortear, só que só vai poder participar quem realmente comentar e fazer perguntas, tá bom? Pastor Tibério, como é que foi a sua conversão, o seu encontro com Cristo? É isso aí. A minha conversão já foi um pouco mais difícil. Eu vejo assim que Deus, quando tem um propósito a cada um de nós, mesmo que a gente tente escapar de tudo aquilo que a palavra certa não seria escapar, mas sim não entender o que Deus quer com as nossas vidas, né? Então eu estava num momento da minha vida frágil, né? E vim também de uma família de católicos, né? Eu sei que o Espírito Santo então me cercou de uma maneira e muitas pessoas vinham e falavam da palavra de Deus no meu comércio. Eu achava aquilo ali assim, sabe? Mas as pessoas chegavam no comércio e falavam para ti assim? E te evangelizavam? Na realidade foi através do pastor Henrique, um pastor que chegou e começou a me evangelizar. Então, entendi. E eu comecei a pegar aquelas palavras dele, né? E ele me colocou algo sobre a minha vida e me ensinando como orar, como buscar a Deus, né? E eu disse assim, olha, eu não tenho esse entendimento, até porque da onde que eu venho, né? Não ensina, né? As orações são diferentes. Então ele me ensinou e a primeira coisa que eu pedi foi uma esposa. Eu estava era divorciado, né? E encontrei a Ivone através de uma oração, clamei ao Senhor pedindo uma esposa, mas uma esposa que falasse de Deus, que me ensinasse. E foi incrível que em 3 meses eu encontrei a Ivone. Encontrei a Ivone e eu vejo assim que a minha conversão total foi através da vida dela, né? Então a Ivone foi algo que trouxe, né, paz na minha vida e o entendimento da palavra, porque ela sempre falava do Evangelho, falava, né, lia a palavra de Deus. E foi dessa forma, então, que eu fui tomado e fui cercado. Por isso que eu digo assim, pastor Jonas, que todos nós temos um propósito, né? E o propósito sempre, o final é Deus. Sim, o propósito maior, muitas vezes a gente toma rumos diferentes, né? E vem uma consequência, né? E às vezes a gente paga um preço muito alto. Mas graças ao bom Deus que enviou pessoas, né, falando
da palavra e através disso aí, então, encontrei Ivone. Hoje nós estamos aqui, vamos falar um pouquinho mais, né, do ministério, da Monte Moriá e da nossa vida isso também. Isso mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Porque assim, ó, justamente esse é o nosso objetivo. É algo que Deus colocou no meu coração. Eu e o Douglas, nós iniciamos esse projeto, é justamente para trazer para as pessoas essa clareza, né? Porque, pelo que eu conheço de vocês, eu vejo assim, vocês não precisariam, né? Vocês vão contar mais para frente, óbvio, né? Sobre a igreja. Vocês não precisariam ter uma igreja, né? Não é uma questão de necessidade. Não deve ser, né? Mas, infelizmente... Então, não é uma questão de necessidade, vocês não precisam disso, vocês não têm salários da igreja, na verdade, vocês se doam totalmente na igreja. E às vezes perguntam assim, mas por quê? Por causa que é um propósito de Deus que Deus colocou na vida de vocês. Vocês iniciaram algo que não foi algo que, não, vou dizer assim, eu vou iniciar porque eu estou afim de fazer alguma coisa. Não, é porque Deus colocou no coração de vocês e nós estamos aqui crescendo no Senhor, né? No Espírito Santo. E realmente nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. E eu vejo a liderança de vocês sobre nossas vidas. E é isso que eu quero fazer. Por isso que eu quis trazer vocês aqui por primeiro. Porque as primeiras pessoas que eu posso ver e tem realmente propósito muito bem definido, porque você tem, pastor Tibério, uma empresa muito bem sucedida. E você podia simplesmente se dedicar àquilo e pegar outros negócios e dedicar o seu tempo realmente a mais de negócio, né? Pastor Ivone, a mesma coisa, ali é junto, né? Tá ali na empresa junto, tem os seus negócios, podia estar viajando, né? Então, o que vocês estão fazendo? Se sacrificando por amor, e isso eu tenho certeza que não é dolorido para vocês, assim, ao ponto de dizer assim, nossa, poxa, eu tenho que ir para a igreja segundo domingo, eu tenho que ir lá. Não, eu creio porque eu conheço a vida de vocês fazem isso por amor e vocês vão falar melhor. Como que nasceu Monte Moriá? Aí quem quiser começar aí, como que nasceu? Como é que foi? Então, essa palavra ela define algo para mim como mulher, né? Eu até vou responder sendo mãe. Não tem o que fazer quando nasce um filho, né? Então, se ela foi gerado algo nas nossas vidas de tal forma que chegou um dia ela nasceu. E nós não tínhamos o que fazer a não ser cuidar, né? E cuidar com zelo. Então, eu defino o ministério hoje, a Igreja Monte Moriá, eu defino ela com essa palavra. Ela nasceu e nós não tínhamos como nós deixarmos na maternidade. Ela nasceu e nós tínhamos que cuidar, e ela teve o momento mais difícil para nós passamos por vários momentos difíceis, e eu vejo como um nascimento que não tem o que fazer. A gente não planejou, ela não foi planejado, ela não foi uma igreja que nós planejávamos em ter a igreja. Agora, o propósito ardia, o propósito queimava, era algo muito forte, a gente não sabia definir o que era. Então, se alguém me perguntasse o que era, eu não tinha palavras para definir e falar com clareza o que era que ardia, que queimava. Mas antes disso, vocês serviam em outro lugar, né? Sim, Vocês serviam, vocês eram pastores, né? Então, sim. Porque é importante isso, né? Sim. Às vezes algo nasce, tudo, mas as pessoas nunca passou por uma liderança, nunca passou por algo, né? Não, sim. E essa definição do servir, para mim, ela foi muito importante porque teve muita base na minha vida. Então, eu passei por 2 ministérios, né? Um, eu aprendi o poder da oração. Certo. Um, eu aprendi a busca em Deus. E o outro, eu aprendi o ensino. Então, tudo somou na minha vida. Então, eu sou grata pelos lugares que eu passei, eu tenho gratidão, porque isso somou muito no que Deus tinha para fazer nas nossas vidas. Então, eu vejo que hoje tem uma caminhada e um processo, né? Não tem como, se você surgir algo, vou colocar na forma que eu iniciei. Se você surgiu uma gestação ou uma gravidez, colocando dessa forma, como eu falei, ela nasceu, se ela for um acidente, ela não foi planejada, né?
e não cabe dessa forma o que aconteceu com a nossa vida ministerial. Quando ela nasceu, ela já tinha sido gerado, ela já estava sendo gerado dentro do nosso coração. Então, o nascimento foi muito de repente. Como ela nasceu, foi muito de repente. Mas ela já tinha sido gerado dentro de nós. E chegou o dia que nasceu e nós ficamos com o bebê nas mãos e nós só olhamos um para o outro. Agora precisamos alimentar. Nós precisamos ficar, às vezes, sem dormir, nós precisamos alimentar à noite, nós vamos precisar cuidar, né? E essa é uma definição para mim. Não tínhamos o que fazer. Ela nasceu e nós não tínhamos o que fazer. Certo. Não foi algo planejado, não foi uma escolha que a gente disse, não, a partir deste momento nós vamos, então, ter uma igreja. Não. Certo. O meu maior temor hoje com a igreja e com o ministério, e eu falo muito isso com Deus e peço para o Espírito Santo, que nós possamos fazer tudo na medida que esteja no coração de Deus. Na medida que Deus vai nos proporcionando. Então, eu tenho muito temor e muito zelo pelo nome, né, o nome que nós carregamos, a forma que nós estamos carregando e de quem nós estamos falando. Certo. Nós falamos de Jesus. Certo. Então, para nós falarmos de Jesus, nós precisamos entender que é o nome maior, né? É o nome sobre todos os nomes. Então, eu tenho falado muito com Deus que Ele nos preparou antes, para que a gente passasse por uma caminhada de entendimento, passássemos por um processo, né? Antes de nós, então, chegarmos até... Ela rompeu e abriu uma igreja e nasceu um ministério. Então, dessa forma, né, meu amor, quando nós era cuidar, então, hoje a Monte Moriá está aí e ela é uma igreja com propósito, né? Nós conseguimos ver esse propósito de Deus nesse ministério, porque se nós se ausentarmos por um culto, nosso coração está aqui. Então, a gente não consegue ficar fora. Arde e queima estar dentro desse corpo, né? Quando a gente percebe que a gente está no caminho, ou num propósito, ou dentro de uma visão, é quando você sai daquele ambiente, você continua falando daquilo, está no ambiente. Então, como a gente compartilha isso, a gente está em casa, está falando da igreja, está na praia, está falando da igreja. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer, né? A gente sempre tem muito temor com a questão da palavra, né? Temos um temor em realmente pregar o evangelho. Sim. Essa é a nossa missão, realmente. Essa palavra que você definiu, aonde nós estamos, a gente leva, né? Aí a definição, nós somos a igreja. Sim. Então, quando nós nos movimentamos, nós somos a igreja de Cristo. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, falar que nós somos cristão estando dentro de um ambiente e quando nós estamos fora, nós já não fizemos mais parte. Nós vamos carregar a igreja onde nós fomos, porque nós somos a igreja de Cristo. Então, para mim, essa definição que você falou, aonde nós estivermos, a gente está ali falando do reino e compartilhando as coisas do reino, devido à igreja que nós carregamos, né? Cada um de nós carrega. Amém. Eu vendo a minha esposa falar, eu me lembro da forma, né, que começou. Ela estava no Congresso de Mulheres em Curitiba e passou o final de semana lá. E eu chego sábado, meu pai já é falecido, né? Eu disse assim, eu vou fazer uma visita para o meu pai. E aí estive lá, ele estava em casa, tomamos um café e ele falando, né, comigo e perguntou onde que a Ivone estava. Eu disse, está no congresso, né, de mulheres em Curitiba, pai. E como é que tá as coisas? Eu disse, olha, pai, nós estamos aí, né, Deus tem um propósito em nossas vidas, mas não temos nada, não temos lugar, não temos nada. Temos só a vontade de que essa igreja, então, venha, né, se fortalecer e crescer, mas... Eu olhei para ele e disse assim para mim, eu tenho uma sala aqui. Quando ele falou isso, né? Quando ele disse isso, me chamou bastante atenção, porque o meu pai é um homem, né, muito seguro, não é um homem
de se abrir, assim, colocar alguma coisa da forma que ele colocou, né? E vindo dele, me chamou bastante a atenção. Eu digo, pai, mas o que você quer dizer com isso? Ele diz assim, filho, se vocês querem abrir uma igreja, eu dou para um ano uma sala aqui embaixo, que dava 10 por 10, né? E quando ele falou isso, eu fiquei muito contente. Eu digo, pai, eu aceito, mas ainda teria que falar com a minha esposa, né? Eu digo, eu vou falar com ela, mas ela não está aqui. Eu fiquei bastante emocionado naquele momento, vim para casa. E quando eu liguei para a Ivone estava num ambiente ali, falando com outras pastoras e estava recebendo um convite. É isso, né? Isso mesmo. Ela estava recebendo um convite para pregar e viajar, né? E levar a palavra em alguns lugares. Exercer o ministério, né? Isso mesmo. Justamente. Isso mesmo. Na época ali, a Ivone era pastora e eu era obreiro. E aí eu contei para ela que o pai, né? Meu pai tinha cedido uma sala, se nós quiséssemos abrir uma igreja ali, ele deixava nós ali por um ano sem cobrar nada. E aí, quem conhece a Rua Santa Catarina, tem um Gui Lanche, né, Gui Lanche? Estão fazendo propaganda para teu estabelecimento. Patrocina nós, Gui Lanches. Não, mas foi um homem abençoado e... Amém. E eu falei para ele que nós ia abrir uma igreja e não tinha nada. De imediato, isso me chamou muita atenção. Eu vejo assim que Deus, quando tem um propósito na nossa vida, Verdade. Ele usa, né, os que estão próximos da gente. Ele deu um microfone e uma caixa de som, né, para nós iniciarmos, então, a igreja Monte Moriá. E aí se tinha algumas pessoas junto conosco, né, inclusive você, pastor, o obreiro Douglas, fizemos o púlpito e compramos a cadeira. Eu não me lembro desse mercado onde que era, mais na BR-101, lá que era o lugar mais barato, então compramos 40 cadeiras, né, para dar início ao culto. E hoje, então, para quem não conhece, né, pastor, da forma que nós começamos, que hoje tá, a igreja está pronta, tudo, o ar-condicionado instalado com um púlpito, um som. Hoje estamos aqui falando na rádio, né? Então é fácil, mas o início não foi tão fácil Não assim. foi, né? Não foi. Mas isso que é o gostoso, né? Tu não pegar as coisas prontas, tudo o início, né? Como ela iniciou, a forma que ela iniciou e como ela começou. Como o pastor Tibério falou sobre a questão do meu sogro, né? Eu fiquei muito impactada pela forma que ele colocou sobre a abrir uma igreja. Porque até então foi a primeira pessoa que lançou essa palavra sobre a minha vida. Foi ele. Até ali, então, para mim era o servir dentro da igreja. Certo. Então, servir, né, da forma que eu era, eu pastoreava dentro da igreja, eu cuidava de grupos dentro da igreja. Então, isso para mim era a minha realidade. Certo. A minha realidade era dentro disso. Então, essa palavra foi lançada por ele, né? Então, quando o Tibério me trouxe isso, foi algo que é como que se alguém lançasse uma flecha tão certeira que ela pegou de tal forma que eu não tive argumento, porque vindo dele, vindo de uma pessoa qual a gente conhecia a forma dele viver e lidar com essa situação. Então, a forma que ele me abordou, a abordagem dele, nós precisamos hoje ter e ser flecha na vida das pessoas, né? Quando Deus usa alguém, independente da forma que ele vai usar, são flechas na nossa vida. E ali veio como flecha na minha vida, que hoje eu falo para Deus que nós possamos, né, ser essas flechas certeiras na vida das pessoas. E eu acredito que se tiver alguém, e quem estiver nos assistindo agora, vendo o que está acontecendo aqui, eu acredito que vai ser semeado, né, palavra e lançado palavra na vida de pessoas que talvez já desistiu de buscar algo, ou nunca pensou que um dia pudesse estar à frente de algo, ou se acha incapaz, né, como eu já me achei, como eu já pensei que eu era incapaz, que não era para mim, que era para outros e não para mim. Então, muitas vezes nós nos achamos e nos encontramos nesses lugares aonde que nós precisamos ser despertados, que tem algo a mais. Não é o que nós estamos vendo e não é a condição do momento que você está. Deus tem sempre algo a mais para as nossas vidas. Sim.
E nós precisamos estar sensíveis e entender, né, o que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos entender, né, o propósito definido de Deus para nós, porque se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Então, aí é que está o problema. Se a pessoa ela começa a caminhar, eu acho que eu vou por esse caminho, eu vou por esse caminho. Aí qualquer coisa, surgiu uma proposta aqui, né? Talvez se você não tivesse um propósito bem definido, claro que o Senhor foi construindo algo, né? Sim. Que, né, o pai do pastor Tibério foi lá, né? Sim. Teve toda essa questão, talvez você ia para outro lugar. Com certeza. Mas certeza. Deus sabia, não, essa aqui é minha filha, eu tenho um propósito para ela, tenho um propósito para este casal, que é realmente isso aqui, e Deus encaminhou. Mas aí ainda existia a proposta, você podia dizer assim, Sim. Não, e eu vou seguir em frente isso aqui. E aos olhos humanos brilhava mais, né? Sim. Porque não era algo que eu iria passar por processo, já estava pronto. Uhum. Então, aos olhos humanos, nem sempre o que brilha mais é o que está nos planos de Deus. Sim. Porque pesou muito para mim pelo fato de eu ser muito família. Uhum. E hoje eu olho e vejo como Deus cuidou disso e como é bom nós obedecermos à voz de Deus. Eu sou muito família. Sim. E se eu tivesse acatado e aceitado a proposta no momento, eu estaria longe da minha família. E voltando para a palavra, qual é o propósito que Deus tem para nós, né? Primeiro, nós precisamos entender que Deus vem em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, é a nossa casa, é a nossa família. Então, a igreja é dentro da nossa casa. Então, se o seu lar não está sendo primeiro ali a igreja, quando você vem para a casa do Senhor, tem alguma coisa errada. Primeiro, a igreja ela tem que estar dentro do nosso lar, a nossa família, né? Então, e isso para mim gritou muito. Porque ali é a verdade, né? Ali é onde você, na família, é onde você expressa a verdade. Na igreja, a gente pode até botar uma máscara e dizer que somos bons cristãos, né? Levantar a mão e dizer assim, eu sou um bom cristão. Isso mesmo. Porém, lá, com nossos familiares, né? Ali a gente é verdadeiro. Sim. Então, é ali que realmente... E ali estão os que nos conhecem, né? No profundo. Ali estão os que nos conhecem no nosso dia a dia. Então, quando nós estamos na casa do Senhor, nós estamos ali para estar em coinonia, em comunhão, é um corpo, né? Mas a igreja ela já começa dentro da nossa casa. Com certeza. Então, ali para mim foi algo que falou mais forte, porque hoje eu vejo no ministério, né? A nossa família serve a Jesus. Então, quando nós usamos essa palavra, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu posso falar isso hoje não com orgulho, mas com alegria. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Sim. Então, quando eu vejo, né, a família servindo a Jesus e falando do amor de Jesus, isso para mim, eu acredito que é uma das... quando nós nos pensar em valores, em riqueza, em tudo que o mundo oferece, é uma das maiores riquezas para mim. É incomparável o valor que está em cima disso. Uma das coisas que eu só queria fazer um complemento, né? Eu vi assim que quando nós, né, demos início lá atrás, que eu conheci a Ivone e aí fui transformado e recebi Jesus como meu único Salvador e a minha vida foi reconstruída de novo. Eu estava no meu melhor momento, né? E no início a Ivone ia para a igreja sozinha, né? Porque eu tinha prometido para Deus que se Ele me desse na minha oração, só fazendo um complemento, certo, que se eu assim então achasse o amor da minha vida, eu ia falar do nome dele, né? Tu ia servir ele. E se passou um tempo, né? E eu vi a minha esposa indo para a igreja, e um dia então o Espírito Santo tocou em meu coração. Eu olhando ela indo, né, que era no Catarinão, e eu em casa fiquei pensando, e eu me lembrei, né, daquilo que eu tinha prometido para Deus. Diz assim, Deus honrou, né? E a mensagem que eu digo assim, Deus nunca falha. Se a gente fazer uma aliança com o Senhor, Ele permanece naquilo. E muitas vezes as pessoas
fazem aliança para receber alguma coisa dele e ele se cumpre, né? Isso aí. E aí quando a pessoa recebe então que casamento, né, ou a própria vida financeira, casa, entra num propósito com o Senhor. Eu sei que daquele dia então eu tomei uma decisão e eu sempre falo, sou transparente nisso, né, que eu fui para a igreja através da Ivone. Olhei para a Ivone. Eu não tinha um entendimento da palavra, então eu disse assim, eu vou ver como é que é. Nunca tinha entrado na igreja cristã e fiquei impactado. E para mim era tudo uma novidade. Entendi. E a Ivone então conversava comigo, né, e da forma que eu colocava, porque foi algo assim sublime. Eu vejo hoje, né, nós vivemos, a igreja, vivemos no nosso melhor momento, a nossa família. E chegou um ponto da nossa vida, pastor Jonas, que nós podíamos escolher. Como a pastora Ivana falou, assim, nós temos um financeiro, tem uma empresa, né? Temos uma vida sólida. E vamos aproveitar. Sim. O aproveitar não quer dizer que você vai para o mundo, mas você deixa de fazer aquilo que Deus tem na tua vida. Isso. Propósito. De falar dele. E quantas pessoas, né, necessitam de uma palavra. E hoje eu vejo a responsabilidade que a Igreja Monte Moriá tem sobre as vidas. Né? Sobre as vidas. E eu acredito, pastor Tibério, assim, ó, que cada um de nós, claro que o Senhor fala, né, que se os homens não falar, as pedras falarão, né? Mas que cada um de nós temos a responsabilidade de vidas. Então, eu tenho pessoas que eu vou alcançar. Você tem pessoas que você vai alcançar com a sua linguagem, o teu jeito de falar, né? O fato de você ser um empresário. Você vai alcançar dessa forma. Eu vou alcançar da minha forma, com a minha linguagem. A mesma coisa, pastor Ivone. Por quê? Porque essa é a multiforma do Senhor, né? É aquilo que o Senhor vai trazer para todas as pessoas. Porque, às vezes, as pessoas não conseguem ouvir aquela, sabe? Às vezes que nem, né, talvez você falar para um skatista, talvez você não vai conseguir alcançar ele, porque não vai ter a linguagem dele, é cheio de gíria e tal. Mas talvez uma outra pessoa que tem a linguagem dele, que já passou por aquilo, vai falar assim, cara, eu te entendo, eu sei o que tu passa. Então, essa é a multiforma do Senhor, por isso que o Senhor usa cada um em um devido propósito, né? Tem pessoas que vão ser usadas, né? O Paulo fala sobre 5 ministérios, uns vão ser mais pastores, outros vão ser mais mestres, outros vão ser evangelistas, enfim. Cada um vai ser usado numa área, né? E eu vejo que vocês já têm algo que o Senhor está usando vocês, que está realmente derramando sobre a vida de vocês, e vocês estão passando para a igreja. Porque realmente, como você falou, a igreja em si é uma responsabilidade. Sim. Porque vocês, né, estão alimentando, nutrindo pessoas. Que essas pessoas vão, através dessa nutrição, vão nutrir outras. Claro que é o Espírito Santo que fala no individual de cada um, mas nós precisamos levar a verdade, né? Então, e também a gente tem que cuidar, porque o ensino falso, o ensino mentiroso, isso também traz uma prejudicial assim ao tamanho, ainda principalmente se você tem uma influência, né? Cara, que legal, meu. Mas assim, hoje, né? Eu queria perguntar para vocês sobre a pandemia, né? Se trouxe prejuízos, entre aspas, ministeriais, assim, né? E quais são, assim, os desafios de vocês, né, hoje? Porque eu sei que vocês, assim, não estão integrais ainda na igreja, né? Por mais que 24 horas, né, tá com vocês aí, né? Mas qual é o desafio, né? Porque o pastor Tibério ainda vai para a loja, a pastora Ivone faz as coisas da loja também. Como é que funciona isso e quais são os desafios que vocês enfrentam? Hoje, eu falo muito que um pastor e uma pastora, para cuidar de vidas, eles teriam que ter esse tempo integral na igreja. E hoje eu tive esse privilégio, né, do meu esposo fazer isso comigo. Ele abriu mão de muitos afazeres que eu fazia dentro da empresa para que eu tivesse esse tempo com a igreja. Certo. Então, hoje eu vejo esse cuidado dele com a minha vida, porque isso me fez com que ficasse mais leve, porque é difícil quando você quer ter mais tempo dentro do ministério,
mas você tem um trabalho secular, é bem difícil. Então, ele, com essa atitude dele, deixou com que ficasse mais leve. E essa questão do ministério da igreja em si, nós tivemos uma mudança de lugar bem no início da pandemia. Então, nós estávamos com toda uma programação, com a programação para fazer o aniversário da igreja, e, de repente, veio a pandemia e fechou tudo. Parou tudo. E ali foi muito crucial para mim, porque se qualquer coisa que nós formos fazer e Jesus não for o centro, e você não voltar na palavra e ver que isso já acontecia há muito tempo atrás, né? Quando você está fazendo, se movimentando e fazendo algo, ele não vai estar 100%. Vai acontecer no meio do percurso muitas coisas. E ali, então, foi nós olharmos e dizer assim, não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo, ou ditando, ou querendo no momento, tem a ver com o que Deus quer que nós façamos nesse momento. Então, ela foi bem na pandemia. Então, nos prejudicou como corpo, né? Mas a igreja ela foi sustentada de uma forma sobrenatural. Certo. O que aconteceu dentro desse ministério foi sobrenatural. Não é normal a gente olhar com os nossos olhos humanos e ver a forma que essa igreja ela passou por esse período de pandemia, uma igreja que está iniciando, uma igreja que ela ainda e bem numa transição de um lugar para o outro. Então, eu vejo o propósito de Deus com a Monte Moriá dentro do local onde nós estamos, e eu sei a responsabilidade que nós temos dentro da nossa cidade. Sim. Dentro da cidade de Joinville, nós temos uma responsabilidade com vidas. Então, é isso que nos impulsiona. Olhar a forma que Deus tem sustentado o ministério, olhar a forma qual as pessoas têm entendido e compreendido o chamado dessa igreja Monte Moriá, desse ministério Monte Moriá, e reconhecido isso nas nossas vidas. Então, nós nos sentimos com esse compromisso com as famílias. Eu e o pastor Tibério, né, a gente tem muito testemunho de família. Então, quando nós olhamos hoje para esse contexto, família, o nosso coração, aí entra aquela questão que você falou, pastor Jonas, a linguagem e a forma de nós entendermos as pessoas, né? Sim. Como nós passamos por um processo doloso, tanto eu quanto ele, Sim. hoje o nosso olhar é família. Certo. Né? Porque nós entendemos que muitas vezes a família está se deteriorando. Né? E é um projeto de Deus, família é um projeto de Deus. Então, nós temos muito esse olhar família. Então, todo esse contexto que a gente consegue ver de fora, nós já sentimos. A dor que uma família está passando por um processo, está à beira de uma separação, de um divórcio, nós já passamos. Então, nós olhamos isso. Desafiador está no ministério quanto a ter passado por essa situação, é você olhar para Cristo e entender o que Jesus está fazendo conosco neste tempo. Porque eu já recebi palavras que veio como para paralisar o ministério. Como que duas pessoas que passaram pelo que nós passamos de divórcio, né? Nós temos uma história. Certo. A nossa vida, o nosso casamento, ele tem uma história. Sim. E não pode ser apagado, porque tem filhos. Então, nós somos uma família. Então, ela tem uma história que envolve pessoas e não tem como apagar. E eu ouvi uma vez de uma pessoa influente ministerialmente, e ela falou assim que se ela tivesse passado por um divórcio, como ela ia servir ao Senhor? E isso eu ouvindo me impactou. Porque hoje nós não podemos parar com o que acontece no decorrer da nossa vida. Certo. O que você não pode
é estar no pecado e servindo e fazendo e falando e pregando. O pecado te afasta de Deus. Mas o que acontece no decorrer da sua vida, o que vai acontecendo, não define quem você é. Não vai definir o seu caráter. Então, você não pode usar isso como desculpa para não fazer aquilo qual Deus te chamou para fazer. Isso não pode vir como uma desculpa. Ah, mas a minha vida é assim, então eu não posso fazer. Já orou e perguntou para Deus qual é o propósito de Deus na tua vida? Porque se Oséias olhasse dessa forma, talvez ele tivesse entendido que o que estava acontecendo ali tinha a ver com ele, e não era nada a ver com ele. Deus estava mostrando para Oséias que ele estava falando com a igreja. Então, nós precisamos entender que muitas vezes as nossas dores, as nossas definições que nós definimos, vai impedir que nós servimos ao Senhor se nós acharmos que tem a ver conosco. Nós temos que olhar que as dores que nós passamos, e muitas vezes as feridas, que elas são abertas, e depois o próprio Cristo vem e nos ajuda a cicatrizar, e nós vamos olhar, a marquinha está ali, é para ajudar a curar outras pessoas. Que das minhas feridas saia o poder para curar. Sai um poder para curar. Então, hoje eu vejo a minha vida e a vida do meu esposo ferramenta para ajudar famílias, para resgatar lares, para ajudar esse contexto, né? Uma ferramenta até de prevenção, vamos dizer assim, né? Porque vocês podem olhar por esse lado, né? E dizer assim, cara, não façam isso mesmo. Porque não é o melhor caminho. A gente já mesmo. Conhece o caminho Isso a gente quer realmente ajudar vocês. Então, por conhecimento de causa, a gente está falando isso para você. Então, uma das coisas que Pastor Tibério, vira o microfone um pouquinho para ti, assim. Isso. Uma das coisas que nós, como cristãos, enfrentamos, né, diariamente é o processo. Certo. Eu vejo que o processo, né, é no deserto, é atravessar e não ficar, né? E nós, como líderes da Igreja Monte Moriá, como nós mesmos, né, já estamos no processo que nunca termina, né, para chegar ao final. Eu acho que termina quando estiver com Jesus. E parece que as coisas hoje, as pessoas querem pronto, não querem pagar o preço, não querem, né, estar em ministério. Isso aí, andar com Jesus. E eu sempre falo, né, conhecer Jesus todo mundo conhece. Andar com Ele que é que faz a diferença, né? Então é um processo. E o processo muitas vezes dói, é dolorido, sofre. Né? Muitas vezes a gente se depara, né, como a pastora mesmo disse, assim, olha, né, veio a pandemia e comecemos do nada, né, do nada, comecemos assim, ela só nasceu e aí, então a gente está, né, a amamentar e crescer esse filho, né, e passamos por luta, sim, aí o processo, né. E quando nós saímos de lá, onde o pai tinha cedido para esse local aqui, então veio a pandemia e a gente tinha assumido vários compromissos com a igreja, né, com ar-condicionado, som, e foi investido aqui. Entendi. Né? E a graça do Senhor sempre nos cobriu, a igreja está em dia, nunca ficou devendo nada, né? E eu vejo então, é aquele processo, e muitas vezes chegar para Ivone à noite e dizer assim, meu Deus, Ivone, nós temos tanto para pagar, né? E como é que nós vamos fazer isso aí? E Deus sempre nos honrou. Então, sempre foi colocado, né, as necessidades, pessoas se propôs, né, em ajudar a igreja, né? E foi um momento assim que hoje nós estamos aqui, né, no processo ainda, e buscando que faz parte, que as pessoas entendessem o que é um ministério, né? Andar com Jesus. Porque qualquer afronta, e Satanás ele é astuto, né? Em colocar pedra e fazer algo, né, para a pessoa cair. E a gente tem que sempre olhar para ele. E com certeza ele lançou pedra para a igreja parar, né? Para a igreja deixar de prosseguir. E eu vejo que eu como uma pessoa que serve nessa igreja, eu vejo que nós temos um propósito, realmente, né? O que a pastora Ivone falou sobre família, né? Que realmente tem vindo famílias aqui,
né, sendo cuidadas, algumas foram embora, né, por vários motivos de se mudar, tal. Mas as famílias vêm, elas são tratadas, né, elas são ouvidas, aconselhadas e, né, em todos os âmbitos da família, né? Família. Tanto a questão filhos, quanto a questão casal, homem e mulher ali, né? Casamento, tanto que na igreja hoje ela está passando tem um curso de casados para sempre, né? Sim, Homem ao máximo, mulher única. Isso tudo é direcionado para a família, né? tudo família. Porque realmente é um cuidado, realmente, para que as famílias sejam bem estruturadas. Porque realmente, né? Uma família mal estruturada, uma família que está tendo muitos problemas, ela não consegue se concentrar e nem consegue fazer as coisas do Senhor, né? Porque ela tem tanto problema dentro de casa Sim. que ela não consegue nem... Não, eu não tenho tempo para o Senhor. Sim. Sendo que elas precisam entender que, primeiramente, buscar aí o reino de Deus, né? E tem que ter essa intervenção de fora. Toda família passa. Nós passamos por isso. Sim. Nós tivemos ajuda, né? De fora, alguém que nos ajudou, alguém que nos alcançou, alguém que cuidou, zelou pelas nossas vidas. Tem que ter ajuda. Sim. Toda família, principalmente quando ela está passando por alguns processos, se ela não tiver ajuda de fora, alguém que venha e ajude, Certo. ela não vai conseguir passar pelas lutas sozinhas. Então, o papel da igreja hoje, é esse o papel da igreja. A igreja hoje, na sociedade, o meu esposo até fala que se os governos entendessem o papel da igreja dentro de um bairro, dentro de uma cidade, né? Ela tem uma forma sobrenatural para ajudar. Se for olhar, o que a igreja fala para a sociedade? Ei, seja honesto, Sim. paga seus impostos, não roube, não Sim, mate. É sim. tudo que o governo está tentando combater e dizer assim, não, ei, Sim. a gente precisa controlar. E precisa de leis sobre leis para poder Sim, controlar né, uma sociedade, sendo que a palavra de Deus já tem tudo isso. Já está pronto. E, já está e a tudo igreja ali. realmente, quantas pessoas são restauradas, né? Isso mesmo. Então, hoje, a igreja dentro da sociedade, ela tem um papel tão importante dentro da família para que a família comece a ter essa ajuda, autoajuda dentro de casa, para resolver e aí entrar na prevenção, para que os problemas sejam solucionados antes Sim. que eles, né, aconteçam. Porque toda família ela vai passar por desafios. Todo lar passa por desafios. E é normal. É algo natural. Quando não tem, é porque ainda está faltando o ajuste. Por quê? Eu falo que a fusão, né? A gente usa muito esse termo. Imagina que uma família tem várias mentes pensantes, cada um pensa de uma forma diferente, Sim. ali tem a natureza. Realidades diferentes. Totalmente. Então, sempre vai ter esses desafios para serem enfrentados na Sim. família. E aí a igreja ela tem esse papel de direcioná-los, de orientá-los, de ajudar devido a cursos que a igreja oferece. E a Sim. igreja, Jesus nos ensinou da forma que a igreja se movimenta. A forma que nós hoje precisamos entender o que é essa palavra. Para mim ela é muito forte. Essa palavra eu sempre vou citar nessa definição. Não é tijolos, não é paredes. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Sim. E nós temos esse chamado, nós somos convocados, nós somos comissionados a estar na frente dessa batalha que é na prevenção. Uma mulher hoje que você consegue ajudar, o porquê não discipular, o porquê não entrar com discipulado numa adolescente, numa criança de 10 anos ou numa adolescente de 13 anos? Por que a igreja hoje não pode entrar com esse discipulado? Sim, a igreja tem esse papel dela entrar com esse discipulado nessa faixa etária. Por quê? Como nós temos hoje um chamado muito forte na área da cura, na área da libertação. Quais são os maiores problemas na vida de uma mulher de 40, 50 anos? Certo. Aconteceram tudo nessa idade. De 12, 13, 10 ou talvez até menos. Né? Então, hoje, olha a prevenção, né? Que uma igreja ela pode estar ajudando, se
nós tivéssemos esse privilégio, Uhum. não é de ser ajudado, né, meu amor, de ser ajudado nessa idade, né? Eu brinco com meu esposo que ele, na idade da Sofia, hoje nós temos uma filha com 11 anos, e eu brinco com ele, o que você estava fazendo com 11 anos? Uhum. Né? Onde que você Ah, não estava fala, com professor 11 Tibério, não anos? fala, que era só arte. Né? Mas ele sempre fala que ele levou uma infância assim, muito saudável, né? Sim. Teve uma infância bem saudável, mas nem todas as crianças têm esse privilégio. Sim, sim. E, na verdade, olha só quanto que evitaria numa vida, né? Sim. Imagina. Aí é a prevenção. A pessoa com 12 anos, a partir dali, começa a ter vários reflexos, traumas, Sim, né? sim, Depressão, sim, ansiedade, não sabe sim. por que acontece. Quando vê, realmente teve vários Sim. problemas na infância, Sim. né? Tanto na infância quanto na adolescência. Na Sim. adolescência que é uma fase bem delicada, porque é questão de decisões, né? Sim. Então, dali, quanta coisa, porque tem gente que até diagnosticar, chegar numa pessoa, num discipulador, numa pessoa que realmente vai orientar, no mentor, vai dizer assim, ei, cara, tu tem que olhar lá para trás, que o problema está lá Isso. atrás, na raiz. Isso mesmo. Essa pessoa não consegue entender e ela anda, às Sim. vezes até, como você falou, até os 40 anos, 50 anos, pessoas, né? Sim. Eu já tive Sim. conhecendo pessoas idosas, Sim. com problemas lá do passado, Sim. eu contando assim, Sim. porque eu tive esse problema aqui. Sim. Meu Deus, Sim. com essa idade você está tentando resolver um problema Sim. que... Sim. E são reflexo nas pessoas. É como que se elas não conseguissem romper sem elas voltarem lá atrás Sim. e tratar o que ficou. Hoje, até um alerta, né, para os pais, um alerta para as famílias, que uma criança de 10, de 11, de 12, se ela começa a ter um comportamento que não é normal do comportamento dela diário, para os pais ficarem atentos, tomar conhecimento do que está acontecendo com ela. Muitas vezes, qual é o papel do pai e da mãe quando eles percebem isso na criança? Deixa lá, ou deixa no quarto, deixa assim. Pais e mães que estão me ouvindo agora, se incomode sim, porque às vezes os pais, eles, para não se incomodar, para ficar no conforto, deixa o filho lá, não se incomode com isso. Tire tempo para conversar Sim. com a criança, para ver o que está acontecendo no coração dessa criança. Porque ali ela está dando um sinal que tem algo errado. Sim. Então, ficar muito atento com o comportamento da criança. Sim. Né? Tanto no menino quanto na menina. Hoje, quando até nós conversamos muito isso, eu e meu esposo, no que nós encontramos hoje numa idade de 40, 50 anos hoje que nós tratamos. Sim. E como essa sociedade de agora vai estar daqui a 40 anos? Quando nós falamos de 40 anos para trás, o acesso a tudo que hoje está muito acessível era mais difícil. E como vai estar daqui a 40 anos para frente? Sim. Então, essa é a minha preocupação, esse é o nosso zelo com as famílias. Uma geração. Voltamos. Oh, glória. Tenham paciência com a gente. Eu e o Douglas, nós estamos aqui tentando entender tudo como funciona, porque a gente teve que puxar um cabo lá da frente do modem para cá, aí a gente usou outro modem, provavelmente deu problema no modem, aí a gente colocou direto agora no computador, provavelmente agora não vai cair mais. Mas já lembrando, né, que é o pessoal que botou o nome lá, mas já vão colocando, vão dando like ali, aperta o joinha, se inscrevam no canal, porque a ideia é realmente crescer, levar essa mensagem mais adiante para vocês. Então, já vão realmente se inscrevendo, curtam, compartilhem, para realmente levar... Porque se não for dessa forma, não faz sentido nós estarmos aqui. É para levar para o máximo de pessoas possível. Beleza, pessoal? Então, a gente vai retornar a nossa conversa aqui. Pastor Tibério, Pastor Ivone. Nós tínhamos iniciado aí, começou a dar problema na internet. Vamos falar um pouquinho da viagem de vocês em Israel, né? Que vocês fizeram uma viagem para lá, que é algo que eu tenho muita vontade de fazer também. Mas como é que foi essa viagem para vocês?
retornar daí? Bom, a viagem, primeiro, né, foi o sufoco, né, que na realidade assim tinha muito medo de andar de avião, né? Mas uma das coisas que me chamava muita atenção, e no dia que eu fui peguei o primeiro voo aqui de Curitiba a São Paulo, né? Como é que eu vou ter medo de algo que eu nunca tinha andado, né? Aí, por incrível que pareça, eu sentei de um lado de um cara que ia para o Mato Grosso pescar. Meu. O cara empolgado falando da pescaria, e para mim eu gosto de pescar. E aí se passou então até de Curitiba a São Paulo, quando eu vi um avião já estava descendo, né? E ali então perdi o medo. Aí Sim. pegamos, claro, um avião internacional, um avião maior, né? Aí já vi que a coisa era bem diferente. E chegamos então, tudo é sublime, né? Você olha Diferente, as coisas, tudo diferente, né? E é muita gente. Muita gente, muita gente. Assim, eu vejo assim que o mundo estava direcionado àquele lugar. Né? O hotel onde nós estávamos, né? Vários países. Sim. Uma das coisas que me chamou muita atenção, a comida, né? Então, só imagina num local onde que tinha 10, 12, 15 países, né? De gostos diferentes. Sim. Então tinha de tudo. E eu acho assim que a pastora Ivone pode dar uma explicação maior, né? E eu vejo que se você não entrar em Israel, né, e sair do Brasil, né, como nós saímos, ir para lá no foco, né, de aprender e ver a história, né, de onde Jesus passou, você se perde. Porque o comércio é muito forte, lá, é muito forte. É algo assim, muita gente aí desfoca, né, daquilo que fica um turismo. Sim. Na realidade, você fica um turismo, né? Você vai e o espiritual você não pega, né? Entendi. E foi bacana, foi muito... Essa questão, né, que o pastor Tibério colocou sobre o medo, né? Então, vamos pegar esse gancho, trazer para a nossa vida espiritual, né? E até a nossa vida dia a dia, da forma que nós muitas vezes não fizemos algo, porque nós alimentamos na nossa mente e falamos para nós mesmos que temos medo. Ele mesmo falou, né? Ele nunca tinha andado, tinha medo de algo que ele não sabia se realmente o medo dele era o avião ou não. Sim. Então, muitas vezes, nós somos limitados a fazer algo porque colocamos essa palavra medo. O medo paralisa. E na nossa viagem para Israel, nós tivemos alguns desafios. Foi desafiador para nós dois. Nem eu e nem ele falamos inglês. E por mais que Israel, inglês não funciona. Né? Lá é muito forte o hebraico, o aramaico. Lá é outro nível lá de linguagem, né? Então, assim, mas o que nos chamou muita atenção é porque nós tivemos desafios desde a nossa saída de São Paulo. Né? Então, nós saímos com uma caravana para ir para Israel, uma caravana com o apóstolo Luiz Hermínio, uma caravana muito bem montada, tudo muito tranquilo, mas houve uma questão com a gente, né? E houve ali alguns desencontros. E quando o Tibério colocou agora sobre o medo, veio muito à minha mente uma palavra. Nós, dentro do aeroporto de São Paulo, nós nos perdemos ali da caravana. E nós, então, pegamos um voo de São Paulo até Roma, nós dois, só nós, Sim. sem a caravana. E a nossa tranquilidade ou o nosso conforto era que nós estávamos indo com uma caravana. Certo. Então, a forma que Deus nos cuidou, né? Nós oramos dentro do aeroporto de São Paulo, nós dois. Nós demos as mãos e oramos dentro do aeroporto de São Paulo. E eu falei para Deus que se Ele tivesse propósito de nós estarmos indo para Israel, que Ele nos cuidasse. E eu recebi uma palavra do Espírito Santo no meu coração, que aonde nós fôssemos, Ele enviaria, né, um anjo para nos cuidar. Certo. E dessa forma nós fomos para Israel e fomos exatamente cuidados dessa forma.
Israel que trouxe para a nossa vida, o que Israel falou conosco. A Bíblia nunca mais vai ser a mesma. Quem ia até a cidade, nesse lugar, aonde Jesus passou, por aonde ele andou, você vai passar a ler a Bíblia de outra forma, com outros olhos. E quando o avião estava pousando em Tel Aviv, que é antes de Israel, quando ele estava pousando em Tel Aviv, qual foi a sensação que eu tive? De pertencer àquele lugar. Sim. Isso, para mim, é algo que marcou muito comigo. Era como se eu pertencesse àquele lugar. Então, Israel é algo que ele mexe com o teu espírito. Sim. Com o teu espírito. Como o pastor Tibério falou, é um lugar de comércio. Se você não ir focado, o porquê você está indo lá, qual é a intenção de você pisar naquele lugar, o que você foi buscar naquele lugar, você se perde porque ele virou um lugar turista, né? Então, hoje as pessoas vão por curiosidade. Tem várias situações que Israel hoje ele virou um ponto, né, de turismo. Mas para minha vida e para a vida do pastor Tibério foi transformador em todas as áreas. Ela não foi uma simples viagem que tu vai confortável e volta confortável. Nosso desconforto foi desde do aeroporto de São Paulo, né, até a nossa estadia dentro de Israel. Então, falou muito conosco. E aí entra novamente aquela questão que nós iniciamos falando de propósito. Tudo que você for fazer, quando o primeiro obstáculo vir e você voltar, retroceder ou parar, você não vai saber se você estaria pronto ou não. Você só vai saber entrando na guerra, porque vai vir vários obstáculos para você desistir, para você parar, para dizer que você não é capaz, para falar que você não vai conseguir. Então, a nossa palavra dentro do aeroporto de São Paulo foi essa: se nós desistirmos daqui, porque nós poderíamos ter voltado de São Paulo, voltado para casa. A nossa frustração como seria? Nós ficaríamos frustrados. E nós não teríamos ido, não teríamos prosseguido. Então, nós dois pegávamos um avião. Imagina só, 2 pessoas. São Paulo a Roma. Eu não sei falar italiano. Apesar de ser um italiano, eu não falo italiano. Nada, né? E dentro da Itália, o inglês funciona muito bem, né? Sim, mas até entendível. Na Itália, sabe, mas foi desafiador. Para nós dois foi um desafio. E uma das coisas que fizemos com um casal de amigos, né, que encontramos lá, é o túmulo, né, onde Jesus foi sepultado, né? Pegamos um táxi e fomos fora da caravana. Sim. Foi algo sublime, algo sobrenatural. A pessoa que estava lá, que cuidava, um guia, era uma missionária, era do Nordeste, né? Isso. E nós preocupados, como é que nós vamos falar, ela entender? Não, eu falo a língua de vocês. Né? Ela chegou e disse, não, eu sou brasileira. E... Voltou, galera. Glória! Glória a Deus, porque realmente nós estamos aprendendo a mexer com tudo isso aqui, mas eu creio que vai ser bênção. Aí, voltando da forma que eu estava falando, eu e a pastora e mais um casal que hoje são pastores, né? Sim. Acho que são do Rio Grande do Sul, né, Ivan? Sim. E então pegamos um táxi e fomos ver o túmulo, porque nós estávamos já fora da caravana, né? Sim. E chegamos lá. E foi algo assim, lá teve uma pessoa que nos recebeu aí, brasileira, né? Então, uma confirmação daquilo que nós tínhamos orado, né? Pedido a Deus, olha, coloca pessoas, né? Intercedemos que nós não se perdesse, ou que a gente ia entender o propósito, né? Que tinha em nossas vidas. E o engraçado é que quando nós entramos no túmulo, pastor Jonas, ela tinha uma grade. Certo. E essa grade, então, nós perguntamos para ela, né? As pessoas, a idolatria, né? Eles vão com um canivete tirando pedaço da pedra. Uau. Né?
Então a gente via assim, onde Jesus foi colocado, né? Estava tudo ruído, a pedra tirada lasca. Então aí eles botaram uma proteção. O lugar é bem pequeno. Sabe, a gruta lá é pequena, não é grande. Sim. E nós entramos, né, em 4 pessoas. Por que nós tivemos isso, né? Porque quando vem 60, 70 pessoas, eles entram tudo junto, e nós tivemos essa oportunidade, né? E oramos, louvamos ali a presença do Espírito Santo, né? Como depois nós comentamos, né, pastor Ivane, anjos, a gente escutava a voz de anjo louvando, né, louvando. Uau. Saímos dali impactados, assim, coração quebrantado de uma forma, né? E a oportunidade, né, pastora, que nós tivemos ali naquele local. Foi. É um lugar onde que nós podemos ver que é o início, né? Tem uma história, é o início de tudo. E a gente passar naqueles lugares e ver tudo, a forma que hoje está. Tem lugares que ele está 7 metros, 5 metros abaixo da onde Jesus passou. Né? E quando nós estávamos naquele lugar, foi algo sobrenatural que nós podemos trazer para as nossas vidas como fé. Né? O entender e saber o que é nós vivermos por fé. Sim. A nossa fé, ela é maior do que o que nós podemos ver. Então, Israel não mudou a nossa forma, nossa crença, né? Como agora a pessoa pode dizer assim, eu não sou para Israel, não sou a mesma pessoa que vocês, porque vocês são, mas é porque realmente isso. A nossa fé, ela tem que estar acima, né, do lugar. E como o pastor Tibério falou, as pessoas tirarem, né, pedaços, porque ainda há idolatria, infelizmente, né, é o pegar, é o tocar. Mas tudo o que nós vivemos em Israel foi um aprendizado ministerial para nossas vidas. Foi algo que foi no início também, né, algo que surgiu muito rápido. A questão da viagem, de nós irmos para Israel, foi muito rápido. Aí eu vejo a pressa de Deus nas nossas vidas. Sim. Eu vi como Deus teve pressa em algumas coisas, em romper. Talvez não Israel, talvez romper medos, né? Começando a romper limites, né? Na vida do meu esposo. Medo de estar num lugar desconhecido, onde você não conhece ninguém, sem estar amparado por pessoas. Nós estávamos sozinhos. Sim. Então, a forma que Deus foi impulsionando nós dois, a forma que Deus foi nos levando, a forma que Ele nos cuidou também. Então, ministerialmente, para a nossa vida ministerial, porque nós poderíamos ter feito uma viagem para um lugar de descanso. Porque uma caravana, para quem não sabe, uma caravana ela se torna exaustiva. Tem horário, tem tudo, porque você tem horário para levantar, você tem horário para se recolher, você almoça fora do ambiente onde você está, porque você não sabe aonde vai estar, tem um roteiro a seguir. Ela se torna exaustiva, cansativa. Sim. Então, tem dias assim que os teus pés não aguentam dos lugares, né, que vai ser passado naquele dia devido ao roteiro da caravana. Então, tudo isso foi um preparo da parte de Deus para as nossas vidas. Até quando nós estivemos no Monte das Oliveiras, eu tive um momento, eu e o Espírito Santo, no Monte das Oliveiras. Eu estava sentada e eu comecei a observar, olhar aquilo tudo, e ali eu fui muito ministrada pelo Espírito Santo, porque nós consumimos o azeite de oliva, nós usamos o óleo, mas a partir do momento que você é ministrado por algo, eu estava num momento, o ambiente foi preparado. E o Espírito Santo ministrou no meu coração que eu olhasse para o pé de oliveira, né? Os pés de oliveiras lá, eles são centenários. Eles são... É natural do lugar, né? A oliveira. Por isso que Jesus sempre se assentava, né? Em lugares que tinha, né? As oliveiras. E lá tem o Monte das Oliveiras, onde é bíblico que ele tinha esses momentos com os discípulos, né? E aí eu entendi por que
Na Bíblia, hoje, Sim. quando você lê uma parábola, e Jesus usava muito as sementes, Jesus usava muito as coisas que as pessoas podiam, era palpável, Aham. né? E ali eu fui ministrada da seguinte forma, para olhar para o pé de oliveira. E quando eu olhei para o pé de oliveira, ali eu fui ministrada sobre o caroço da azeitona. Aham. Então, a forma que o caroço da azeitona ele é espremido, né? Como ele passa pela prensa Aham. para sair o óleo. Imagina nós hoje imaginar quantos caroços de azeitona tem que ser espremido para sair o óleo. Aham. E ali então ele me mostrou todo o processo, né? O processo que passa a extração Sim. do óleo. Essa é a nossa vida. Nós passamos por processos, Sim. né? Vai ter processos doloso, vai ter processos que vai doer, Sim. mas se nós aguentarmos esse processo como o caroço da azeitona, nós vamos entender, né? Ali sai o azeite puro, Uhum. ali sai o azeite que Sim. ele passou, né, por esse processo da moenda. Então, várias coisas na nossa vida ministerial e espiritual, nós fomos muito ministrados em Aham. Israel. Que benção, meu. Muito ministrado. Mas que isso não serve hoje, né? Como você mesmo falou, mas se você ir para Israel, isso te santifica ou te traz algo mais próximo de Jesus. O que nos leva próximo de Jesus é ler a palavra de Deus. Verdade. É tudo real que está na palavra. Uhum. É tudo verdadeiro que está na palavra de Deus. Quer ter uma proximidade, quer andar com Ele? Na realidade é uma confirmação, né? Isso, uma testificação uma daquilo. testificação. Daquilo que você Aham. lê aqui, você vai chegar no lugar e pode procurar na Bíblia aqui, né? Sim. Está ali, você está se ali. faz presente Que legal. naquele Isso lugar, mesmo. né? Está Verdade. Então eu vejo isso também Andar próximo dele, andar com Aham. ele, é ler a palavra de Deus. uma Você das coisas que eu me lembrei agora e é engraçado, e aí a pastora Ivone vai se lembrar, nós estávamos, eu acho que era no Monte das Oliveiras, e tinha um restaurante, e esse restaurante então fez, né, ele ia fazer um agrado para Para caravana. a caravana. Aham. E todo mundo ficou apreensivo, né, e ficamos assim, fora, né, num ambiente que lá é difícil, Muito né? bonito o lugar, era Muito bonito. difícil de chuva. Sim. E uma das coisas lá que tem muito valor lá é a água. Você senta e vem uma jarra de água. Então aquilo ali é o top, né? Água Aham. pura. Ok. E todo mundo com fome. Né? Meio-dia já passado, né? E aí nós vimos então que veio num carrinho, né? Aquela bandeja de inox enorme, eu acho que dava 1 metro ali de largura, Aham. né? Diz assim, né? Que comida é essa, né? O que nós vamos comer? E todo mundo já pensando Na expectativa. na expectativa, né? E aí, pastor Jonas, quando ele levantou aquele tampão de inox ali, né? Era frango. Era risoto. Era arroz com frango, meio frango. O corte lá parece assim, parecia um pombo. Mas cortado no meio, né? E aí, da forma que eles serviram, claro, com luva, né? Então você vinha com o prato, o cara com a mão enchia o prato, pegava um frango daquele. E nós vimos assim, né? Uau, nós saímos de Santa Catarina. Para ganhar esse agrado. O maior criador de frango, né? Aham. E nós vimos para Israel comer frango aqui. Aí o Luiz Hermínio disse assim, gente, por favor, calma, eu vou comer o nosso frango Tinha um aqui. pessoal gaúcho lá, né? Um pessoal do churrasco. Achava que era né? carne, algo diferente a comida entendi. deles lá, né? Na realidade, nós comemos frango com arroz. A cultura, né? A cultura deles. Mas é algo, assim, fascinante. E uma das culturas que eles têm lá é o peixe, né? Peixe. Aham. Comem muito peixe. É, né? É, muito peixe. Olha só, nós temos a Jaqueline Longaretti nos assistindo, temos Henrique Mateus, Demais House, Simone Matos e Mônica, não vou arriscar falar.
A Tati também está ao vivo aí. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos lá, e fique até o final, porque se a pessoa não tiver ao vivo, ela não vai receber, porque daí a gente vai sortear novamente. Tati, estamos com saudade de você, Tati. Glória a Deus. Gente, pastores, quero agradecer a presença de vocês. A gente se inspira muito em vocês, né? Porque realmente vocês têm um propósito muito bem definido. E é lindo o que vocês fazem, a dedicação de vocês, realmente, como eu falei, né? Vocês não precisavam estar fazendo isso, vocês podiam estar fazendo um monte de outras coisas, porém estão realmente se dedicando a vidas, realmente se entregando, sabe? De corpo e alma e espírito realmente a esse ministério, né? A gente sabe que não é fácil, né? Tem várias dificuldades, tem vários desafios pela frente. Mas quando você está fazendo algo que o Senhor chamou para fazer, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que traz. Eu quero agradecer a realmente essa história e, claro, que provavelmente vocês vão voltar várias vezes aqui, nós vamos falar sobre assuntos específicos e é isso aí. Obrigado. A gratidão é nossa, né? Nós agradecemos. E falar sobre a Igreja de Jesus é algo que sempre é um assunto que nós Sim. vamos ter amor para falar, nós vamos Certo. ter, né, prazer em estar falando. Então, a nossa gratidão, né? Nós somos gratos, né, meu amor, de estarmos aqui falando de um chamado que Deus nos chamou, nos convocou e nós, então, falamos sim. É um casamento, né, vida? É um casamento. É um casamento, né? Nós, a partir do momento que nós falamos sim para Jesus. Não dá para escapar, né? Não Quando tem a gente como, casa né? com a cara É metade, uma né? Ela não aliança, pode né? ir sozinha, tem que ir. Aham. Mas uma mensagem que eu gostaria, né, de passar para ao que estão nos escutando, né, é crer. Crer nesse ministério, né, que é a Monte Moriá, e olhar para nós, não tenha dúvida daquilo que Deus colocou em nossas mãos, né, tanto eu como a pastora Ivone. Qualquer dúvida, estamos, a minha casa, tanto a igreja, a minha casa está com a porta aberta, né, de conversar e, sabe, é algo assim que nós não fizemos. Esse ministério é uma transparência, não existe nada que não somos, que a Bíblia diz que somos, né? Falar aquilo que Deus mandou nós falarmos e Amém. não somos influenciados por algo Uhum. de dizer assim, ó, faz assim que vai vir mais gente, vamos fazer dessa forma. Não. Preferimos então, né, falar do nome de Jesus com qualidade e verdade, né? Sim. Essa mensagem que muitas vezes a gente se depara em algumas coisas. Eu sempre falo, né, pastor Jonas, somos salvos pela graça através da fé e gera em nós um arrependimento. Sim. Que haja uma conversão. Foi isso que aconteceu em minha vida. Então, se eu tenho uma história para contar, e ficou lá atrás. Hoje eu tenho uma história com Jesus. Amém. Então, mas tudo temos que deixar para trás, né? Nada que venha como mochila. Sim, serve como aprendizado, né? Como testemunho, mas... Sim, verdade. Glória a Deus. Gente, outro objetivo do podcast é questão de leitura, né? Eu sou um cara que aprendeu a ler. Eu, até ali meus 25 anos, eu não tinha lido nenhum livro inteiro. Então, eu aprendi a ler. Hoje eu consigo ser um leitor realmente assíduo mesmo, né? Todos os dias eu leio. E isso tem transformado a minha vida. Isso tem realmente trazido algo muito benéfico, né, para a minha vida, porque traz conhecimento, né? Porque a ideia de um livro é como se fosse uma ponte. É você pegar aquela pessoa que realmente tem um conhecimento naquela área e você se conectar com ela através de um livro, porque às vezes você não tem a possibilidade de estar com ela conversando. Então, através do livro você vai se conectar. É como se fosse uma ponte. Então, todos os pensamentos que essa pessoa tem, ela coloca dentro de um livro. A sabedoria que ela tem, ela coloca num livro. E você tem a possibilidade de extrair esse conhecimento para você. Então, realmente, leitura faz
Obviamente que a leitura da palavra de Deus tem que ser imprescindível, tem que ser diária, né? E livros são algo de apoio, assim, que realmente fazem. Esse livro aqui nós vamos sortear aqui, que é do Benny Hinn, né? Ele é muito conhecido, eu já li ele, eu tenho ele lá em casa, eu tenho também o outro livro. É um livro que realmente ele conta como ele teve a intimidade com o Espírito Santo, e ele faz isso diariamente. Ele conta um momento que ele chegou e falou assim: eu vou tratar o Espírito Santo como uma pessoa. E ele começou a falar assim: bom dia, Espírito Santo. E ele realmente começou a tratar como se fosse, e realmente é uma pessoa, né? E ele começou a tratar como se fosse aquela pessoa diariamente que está com ele. E Espírito Santo, o que eu faço agora? Espírito Santo, para onde eu vou? Espírito Santo, por que eu errei a rua aqui? Então, realmente isso aqui você vai se conectar com ele e eu tenho certeza que você vai se inspirar, né? Se você não ganhar, compre o livro, né? Não é merchan aqui, é realmente a indicação do livro. E outra coisa que eu quero falar para vocês, nós vamos fazer 2 tipos de podcast. Esse vai ser um de entrevista, a gente vai trazer convidados aqui, a gente vai falar sobre o propósito de vida dessas pessoas. E no outro podcast, que o Douglas, que não está aqui na frente das câmeras, ele vai participar, onde nós vamos falar sobre livros, né? Nós vamos pegar um livro e nós vamos pegar o tema dele e nós vamos explanar eles, nós vamos colocar a mesa e vamos falar sobre o livro. E o próximo podcast vai ser com o livro Deus Te Fez de Propósito. Então, esse livro a gente vai realmente fazer. É legal porque vai ter vários testezinhos assim sobre questão de propósito, sabe, de ministério realmente. Não é algo definitivo, claro, mas vai ajudar vocês a realmente ter clareza daquilo que o Senhor quer trazer para vocês, que o Senhor tem para vocês. Douglas vai fazer o sorteio ali. Vai ser indicado um nome. Oba! Pessoal, o aplicativo ele vai sortear um nome daquele que está na live. Ah, tá. Então vai ser um aplicativo, né? A gente vai botar rodar os nomes que estão ali. Então, tem um nome ali que tá o meu, né? Jonas Vitoretti ali, porém é a minha esposa, tá, gente? Aí pode botar o nome da Kelly. Porque não sou eu, hein? É que a gente usa a mesma conta, a gente tem a assinatura premium do YouTube. Alguém vai ser abençoado hoje, hein? Oh, glória a Deus, hein? Vai ter um livro. E vai ter mais os próximos, né, Jonas? Sempre vai ter o sorteio do livro, né? Mas é para quem vai até o final, né? Escuta todo realmente a live e realmente, né? Curte, compartilha. Já temos aqui um resultado? Uau! Olha só quem ganhou. Quem ganhou vai ter que ler o livro e compartilhar conosco. Exatamente. Quem Tem ganhou que ler. foi Gilmar, né? Gilmar, que é MHS Auto Center aqui, mas é o Gilmar. Você ganhou. No culto domingo, espero você lá. Não somente para ganhar o brinde aqui, o livro, mas também para tocar, né? Aguardamos você lá. Mas parabéns, Gilmar. Obrigado por estar conectado conosco até agora, hein? Isso aí. É o novo vovô, né? É um novo fresco, vovô, né? É o vovô verdade. fresco, né? Esses Parabéns. vovós estão de parabéns, Silvane, né? Gilmar, Linda, Matheus. linda neta, Pastor linda Jonas, Lara, linda. uma das coisas que quem ganha o livro depois vai estar aqui, né, sendo entrevistado e Para perguntado. falar do livro. Ah, é verdade, é uma boa ideia, pastor Tibério, É hein? isso aí, ó. Para falar do livro. É isso aí, gente. Gente, muito obrigado, né? Nós vamos estar anunciando os próximos podcasts. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado por você que vai assistir futuramente, né? Porque a gente vai editar tudo certinho o vídeo e vai colocar para vocês aí no YouTube, na plataforma. E também vai entrar no Deezer e no Spotify também, né? Em forma de áudio, né? Que realmente o podcast é em áudio, mas a gente já usufruímos dos vídeos também. Beleza, pessoal? Valeu, Deus abençoe.
Obrigado, pastores. É isso aí. Boa noite. Gratidão é nossa.